Mais um Prime Talk para vocês. Hoje, uma convidada mais do que especial. Talvez estejamos diante da mulher mais elegante e mais sábia da área pericial. Já já eu passo para ela se apresentar. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Se esse conteúdo fizer sentido para você, deixa o seu like e, por que não, compartilhar com alguém que possa ser impactado ou possa usar essas informações que nós vamos passar aqui hoje para mudar a vida e para entender um pouquinho mais sobre a medicina veterinária ligada à parte pericial. Ingrid, se apresenta para o pessoal. Tiago, depois da sua generosidade ficou difícil. Bom, eu sou médica veterinária, formada em 2001 pela UFG, tenho mestrado e doutorado também pela UFG, e atuei em clínicas de pequenos animais por mais de 20 anos. Fui professora de disciplinas de fisiologia, a clínica médica, a saúde pública. Por todo esse caminhar, também, mais ou menos em 2011, eu ingressei no sistema de conselhos. Então, desde então, eu faço parte da diretoria do Conselho Regional do Estado de Goiás, em eleições sucessivas, e de comissões do Conselho Federal. Atualmente, sou vice-presidente do CRMVGO, sou presidente da Comissão Estadual de Medicina Veterinária Legal e sou membro da Comissão Nacional de Medicina Veterinária Legal do CFMV. Já fui membro e presidi por um tempo também a Comissão de Ética, Bioética e Bem-Estar Animal do Conselho Federal. Isso foi 2014, 2017, mais ou menos. Enfim, veio nessa caminhada com a medicina legal. Sou professora de alguns cursos da área e agora na Prime Talk a gente está criando nossa pós-graduação em medicina veterinária legal, que eu acho que podia dar esse spoiler, né? É um dos Agora, temas que a gente vai tratar aqui. agora já foi, né? Eu ia falar para Agora segurar um foi, pouquinho, agora já desculpa. foi. Mas é bom que o pessoal fica no vídeo até o final, porque lá no final nós vamos dar mais detalhes técnicos para quem é mais técnico e mais detalhes práticos aí para vocês entenderem como que é a metodologia disso. Exato. Mas antes, E aí tem atuação como perita nomeada aqui no TJGO, no TRT, e como assistente técnica também. A gente atua bastante. No conselho, eu já participei do julgamento de mais de 200 processos éticos profissionais e já instruí ou relatei mais de 40. Então, é alguma experiência nesse universo. eu diria que tem um pequeno lastro para a futura coordenadora de vocês, então ela sabe com o que ela está mexendo, não é nenhum amador aí que vai vender gato por lebre. Eu precisava usar esse trocadilho aqui na medicina veterinária, né? Exato. Mas vamos lá, Ingrid, eu queria que você contextualizasse. Nós já tivemos um bate-papo com o Cristiano Mores, que é outro profissional de excelência na área também, vai dividir coordenação contigo. Nós já contextualizamos alguns cenários aí, mas eu queria que você fizesse um apanhado aí, primeiro da visão Ingrid, né, de tudo que você viu até hoje em relação à medicina veterinária e em relação à perícia, como que é o casamento dessas duas questões aí, uma ciência forense e uma ciência aí da medicina veterinária, como que é isso, como que é esse casamento aí na prática? A gente está passando por um processo de judicialização de várias profissões e com a veterinária não é diferente. Então, posso começar falando de grandes animais, mas o que eu posso falar mais mesmo é da área em que eu atuo mais, que é a área de pequenos. Mas de grandes animais, a gente tem visto animais de maior valor zootécnico, que são animais assegurados e que, em caso de sinistros, precisam de avaliações. Então, esse já é um grande filão. Aí você tem grandes confinamentos, você tem sumas vultuosas, né? Animais de grande valor e valores muito grandes envolvidos. Qualquer coisa que aconteça, seja um animal caro ou seja um rebanho que o volume aí financeiro aumenta, é necessário um perito que oriente, que vá a fundo, que saiba onde foi o problema e quem assume esse prejuízo. Então, esse é um lado. O outro lado que a gente tem visto bastante, né, crescer exponencialmente é na clínicas de pequenos animais. As preocupações com o erro médico. Tanto a gente tem, sim, os erros médicos, tem médicos veterinários que não agem de acordo com os preceitos éticos e técnicos, quanto a gente tem pessoas que, às vezes, muito emotivas, acreditam que foram vítimas de erro e não é, a gente explica
né, o que aconteceu, a gente elucida aqueles fatos ali, que às vezes a comunicação do médico veterinário não foi muito boa, enquanto a gente tem pessoas também que agem de má fé e ficam tentando se aproveitar de qualquer situação. Perfeito. Eu diria aí que já temos grandes vertentes para contextualizar uma atuação do médico veterinário enquanto uma segunda fonte de renda, um segundo caminho na carreira, né? Não precisa ficar mais focado ali. O Cristiano até citou que é algo muito pouco explorado, né? Como que você vê a consciência do médico veterinário em relação a poder trabalhar com perícia? Como é que tem sido, até lá dentro do conselho, né? Porque muito se fala em processos éticos de erros e tudo mais, mas como que é isso perante o conselho, né? Como é que o conselho enxerga essa atuação do médico veterinário e como é que o próprio profissional tem visto essa oportunidade? Ele está conhecendo agora? Como é que está esse crescimento? Tiago, são várias vertentes, certo? Por um lado, olha só, olha tanto que é amplo. Você tem o perito oficial, que é aquele perito criminal que precisa prestar concurso. Tivemos um concurso recentemente agora em Goiás, um excelente salário, vários previstos do Brasil. Ok, esse você tem que ser concursado. Você pode ser perito do juízo, você se cadastra nos tribunais. Quando essas contendas chegam às vias judiciais, o juiz pode nomear um perito e pode te nomear. Você fica dependendo de uma certa demanda. Ainda nessa esfera dos processos, você pode ser assistente técnico. Então, você pode trabalhar em conjunto com o advogado das partes, seja na acusação, seja na defesa. Você vai avaliar os fatos. E aí, nós temos aqui material para um processo? Quais são os pontos que podem ser abordados? Ou se você estiver na defesa, você vai receber e vai falar: isso daqui é justo? Não é justo? Qual é a defesa? O que justifica a ação desse médico veterinário? Você pode trabalhar melhor ainda na prevenção. Então, eu tenho muitos colegas, já visito antes a clínica, vejo quais são os pontos de insegurança que eles têm, e aí a gente trabalha desde os termos, a comunicação, às vezes já uma gestão de crise, já houve o óbito de um animal, já tem uma situação, já negocio com o cliente, a gente já faz ali uma mesa redonda, explica a situação. Então, trabalhar na prevenção. Essa área de gestão técnica, que é uma área que tem crescido na medicina veterinária, precisa de profissionais com esse perfil. Então, realmente, são muitas possibilidades para colocar esse conhecimento. E aos olhos do conselho, né? Tendo um órgão de classe que regula isso tudo, para saber se o profissional está atuando de forma adequada, como que é a visão do conselho? É algo que é lícito, né? Porque tem algumas pessoas que acreditam até que possa estar saindo fora da sua possibilidade de atuação, e eu já queria que você aproveitasse e fizesse o link com as possibilidades também em comparativo com o zootecnista, que é algo bem importante também para contextualizar sobre o nosso produto de pós-graduação. Sobre o conselho, trabalhando com medicina veterinária legal, você começa estudando exatamente as resoluções do conselho. Então, entendendo o que é. Sabendo que se você for montar uma empresa, ela vai ser registrada no conselho, vai precisar ter um responsável técnico. Se você não for montar uma empresa, for trabalhar pegando casos esparsos, pode ser o caso de registrar a responsabilidade técnica desses casos. Então, você precisa ir lá e se informar sobre isso. A fiscalização é do conselho, certo? Você vai fazer os seus laudos, os seus trabalhos também seguindo o código de ética. Você não vai lá falar, olha, veterinário fulano é mau caráter. De forma alguma, você jamais ataca um colega, você vai trabalhar sobre a atuação. A atuação do colega faltou com a ética em tal momento. A atuação do colega tem indícios de negligência. Enfim, você vai analisar os fatos e falar sobre os fatos. É um cuidado muito importante. Outra coisa importante, você vai se ater à verdade. A pessoa te contrata, ela não está comprando o que ela acha que é a verdade. Ela está comprando a verdade dos fatos. Você vai explicar os fatos. Então, você pode distorcer os fatos para contar a história do jeito que favoreça o seu cliente, mas se você distorce os fatos, você está sendo antiético. Você está sempre, tem que ter em mente que você está a serviço da verdade. Trabalhando dessa forma, e trabalhando também preventivamente, esclarecendo os colegas, você evita que essas situações aconteçam, né? Se você esclarece um colega, se você ajuda para que ele tenha uma prática mais segura,
uma prática pautada na ética e na legalidade, você vai diminuir os ruídos entre médicos veterinários e sociedade, você vai diminuir a quantidade de processos éticos. Perfeito. E me veio à cabeça aqui agora um assunto que nós já conversamos no bastidor uma vez, tirando uma dúvida de uma aluna, e eu queria que você contextualizasse as possibilidades também em relação à perícia te proporcionar uma flexibilidade de agenda, uma liberdade geográfica para poder trabalhar, em relação ao posicionamento do credenciamento, né, do profissional junto ao conselho de classe para atuar em outras regiões, porque temos aí 26 estados, mais o DF, todos eles contemplando regiões com as suas devidas comarcas no Poder Judiciário. Então, você tendo a formação e estando habilitado tecnicamente, você pode se cadastrar em todos os tribunais. Como que fica a questão das suplementares, né? Das carteirinhas suplementares para esse profissional estar atuando em outras regiões? Bom, vamos começar por aí, depois a gente fala da liberdade de trabalho, liberdade geográfica. O conselho, a regra é, se você vai fazer um atendimento pontual em outro estado, você não precisa de registro. Agora, se você se muda para esse estado, você tem 90 dias para pedir a sua carteira secundária, seu registro secundário ou a transferência de registro. Ou se você vai regularmente, então agora uma vez por mês eu venho atender nesse estado. A cada 2 meses eu venho atender nesse estado. Aí você precisa fazer uma secundária. Então, você pode ter a sua principal e até 2 ou 3 secundárias, salvo engano. Agora, com a questão da telemedicina, talvez haja alguma alteração neste sentido, mas a priori continua valendo como seria para uma consulta médica. Então, é a atuação em vários estados. Então, se você vai atuar eventualmente em São Paulo, ok, mas se você começou a ter clientes demais em São Paulo, se você está anunciando demais a sua atuação em determinado estado, aí é interessante que você faça o seu registro secundário. Esse é o primeiro ponto. Quanto a essa liberdade, a gente tem que entender que em medicina veterinária a gente está trabalhando com vida. E quem te procura, seja porque perderam um animal e querem entrar com um processo ou análise de viabilidade, ainda assim é vida e é urgente. Você consegue se programar, mas tem que ter um espaço para uma consulta de viabilidade. Eu recebo o material, eu tenho aquela conversa inicial, explico como é o trabalho, recebo o material, uma vez que eu recebo o material para analisar, eu solicito um prazo para devolutiva de consulta, que é uma reunião em que eu passo a minha análise. Vai depender do meu volume de trabalho e vai depender da urgência. Então, teve casos que eu fiz em 48 horas devolutiva, teve casos que eu precisei de uma semana, 10 dias. Hoje de manhã, eu fiz uma devolutiva, por exemplo, eu estava viajando de férias, a pessoa entrou em contato comigo, parei 1 hora e pouco das minhas férias para acolher, porque era um caso grave, um caso que houve óbito. Essa pessoa estava realmente muito mexida. Acolhi, conversei e expliquei. Falei: a senhora pode aguardar o meu retorno em 10 dias, ou a senhora quer que eu te indique alguém? Aí ela me aguardou. Quando eu cheguei, ela me mandou um volume muito grande de material e eu precisei de 10 dias para analisar e fazer devolutiva. Então, pelo volume você marca, mas 10 dias é assim, é muito. Normalmente, de 48 horas a no máximo 5 dias, porque as pessoas estão se preparando para tomar medidas. Se foi algo muito recente, às vezes ela precisa de orientação até de como proceder, vai precisar de necrópsia, vai precisar de alguma ação urgente, tem prova perecível que vai precisar de tutela antecipada, tem que falar com o advogado, eles têm que procurar um juiz de plantão. Então, pode acontecer esse tipo de urgência. Já se você está trabalhando como perito nomeado do juízo, às vezes é mais enrolado. Eu estou com um caso que está desde janeiro. Entraram em contato em janeiro para nomeação, fiz proposta de honorários, foi aceito. 1.001 situações, embargos, agora retornaram e pediram para refazer a proposta pela passagem do tempo e tudo. Refiz, está aceito. Eu não sei se sai esse ano ainda, gente. Então você tem que aprender assim a navegar esses meandros. E para também passar uma realidade, né, eu conversei um pouquinho sobre isso com o Cristiano, mas
a sua visão como médica veterinária não considera a sua bagagem de experiência até agora, considerando lá no início como que foi a sua adaptação, até para a gente conscientizar os médicos veterinários das possibilidades que ele tem de conseguir se adaptar ao meio jurídico, né? A entender a burocracia do Poder Judiciário, a saber prazos, a saber como que ele vai se comunicar com o juiz, com o advogado. Como que foi isso para você na sua carreira e como que você enxerga que pode ser para os médicos veterinários que querem entrar para esse ramo da perícia? Eu sempre gostei muito de ler, de escrever, sempre tive aí um carinho por essa área, mas isso é uma particularidade minha. Quando eu comecei a atuar no sistema de conselhos, eu já comecei a entender um pouquinho mais das resoluções, então foi natural estudar. E quando eu dei o passo para a medicina veterinária legal, eu entendi que esse era o caminho. Então, nos cursos, a gente aprende como fazer uma petição, como se dirigir ao juiz, como se dirigir às outras partes. É preciso ter um tanto de controle emocional, porque rola ali um é natural essa provocação de advogado entre as partes. Então, você vai entrar nesse meio. É preciso você ser bem conduzido para ele. Para isso, é importante um curso. Eu fiz bons cursos e tive a facilidade de conhecer pessoas do meio, de gostar deste meio. Mas hoje em mentoria eu trabalho isso com os meus alunos também. Nas aulas eu trabalho isso. Né? Às vezes a gente discorda só para ver o aluno ficar irritado. Por quê? Porque em algumas situações você vai passar por isso. Agora, por exemplo, fui contratada para ser testemunha. Gente, como chama isso aqui em português? Expert witness? É testemunha técnica. Testemunha técnica no processo. Então, eu já estou fazendo a quesitação e eu sei que a outra parte vai me provocar. Já estou combinando com a parte que eu estou atuando, quais vão ser os quesitos, e a gente já está se preparando para os da outra parte, porque vai ter enfrentamento. Então, é todo um universo. O que eu sugiro? Não é difícil, todo mundo pode aprender. Você vai ter que ter autocontrole, óbvio. Você vai ter que gostar de escrever, você vai ter que gostar de ler. Ingrid, não gosto de escrever, não escrevo bem. Você tem vontade de aprender? Se você quiser aprender, tudo bem. Não gosto de ler, não gosto de escrever. Procura outra área para atuar. Realmente a perícia não vai ser legal para você, porque você vai ter que ter uma boa comunicação escrita, você vai ter que ter fluência, você vai ter que fazer laudo, você vai ter que fazer relatório, aproveitar os momentos das palavras, ter uma comunicação clara, simples. Então, tem que ver. Se você não se adapta a essa área, tudo bem. Mas se você se adapta, se a sua preocupação é tecnologia a gente pega rápido, você tem modelos de petição. Enfim, isso a gente aprende e treina. Mais importante, a gente treina. Muito bom. E algo que me preocupa também, até em outras áreas da perícia, é relacionada à assistência técnica, né, ou à perícia extrajudicial, como alguns conhecem, que é quando você é procurado por uma pessoa para fazer esse trabalho, você já até comentou sobre isso, né? O seu trabalho é descobrir a verdade, né? Ainda que a verdade não seja adequada, não seja benéfica para o seu cliente, né? A verdade é a verdade. Mas qual que é a sua sugestão, por exemplo, numa eventual contratação de um advogado? Eu costumo dizer que as pessoas têm que saber para quem vai trabalhar e qual é o trabalho, né? Qual que é a sua sugestão para que esse médico veterinário não enfrente dificuldade, né? Óbvio que a gente aprofunda muito quando está a nível de pós-graduação, mas para dar uma pincelada aqui, o que que esse profissional pode fazer para ver o seu trabalho mais direcionado para não enfrentar dificuldades ou de omissão, né, ou de extrapolar alguma coisa, trabalhar de menos, trabalhar de mais. O que que pode ser feito nesse assunto? Transparência, Thiago. Hoje o cliente entra em contato comigo para assistência, eu já explico como funciona e eu mando para ele um texto, porque eu sei que normalmente a pessoa está com a carga emotiva muito alta, ela não vai lembrar de tudo que eu falei. E aí eu mando um texto. Qual é a minha qualificação, por que eu sou capacitada para esse trabalho, como funciona, o que eu vou analisar, o que eu vou entregar na devolutiva e como é que vão ser os meus orçamentos daí em diante. Na devolutiva também já vem a transparência, se é aqui em Goiânia, grande parte ou foi professor meu, muitos foram colegas,
E eu tenho muitos ex-alunos. E eu sou uma pessoa pública no conselho, muita gente me segue no Instagram. Então, eu já tenho que falar, olha, eu conheço esse médico veterinário, mas não atrapalha o meu discernimento para fazer o trabalho para você. Você quer que eu trabalhe para você mesmo assim? Tenho casos em São Paulo, no Ceará, falo, dei aula aqui tem tantos meses, eu dou aula no Brasil inteiro, gente. Dei aula aqui há tantos meses, então pode ser que você escute que esse veterinário foi meu aluno. Eu não reconheço o nome no processo. Ou sim, parece que estava na minha turma, mas não tenho conexão, não tenho ligação. Então a pessoa já sente aí que você é muito verdadeiro com ela. E aí, na análise, também falo, eu vou te falar a verdade. Quando a gente faz até um relatório inicial que a gente aponta o que foi feito de correto e o que foi feito de errado, a gente ganha em credibilidade. Então, eu já tive casos em que a parte acusada descartou a necessidade de perito, aceitou o meu relatório que eu fiz para a acusação, a defesa aceitou. Por quê? Porque eu falava que tinha de certo e que tinha de errado. E o juiz também aceitou. Eu, assim, fico honrada com uma coisa dessa, porque mostra o seu compromisso com a verdade. Da mesma forma, se você está defendendo, ajudando a defender o colega e ele errou, não tem como fingir que ele não errou. Ele tem direito a uma defesa justa, mais justa, que não seja mais pesada do que o erro dele, mas que não faça de conta que não aconteceu. Então, eu já deixo bem claro que é assim que eu trabalho. Na devolutiva, eu faço às vezes é um mapa mental, às vezes é uma apresentação, uma planilha, depende do caso que se aplica melhor. E aí eu explico, no relatório vai vir isso, isso e isso. Isso te favorece, isso não te favorece. Se a gente for analisar tais pontos, isso daqui não vai te favorecer. Ah, você pode omitir? Não, eu não posso. Eu não posso porque eu sei o que isso vai significar na vida daquela outra pessoa. Seja um colega que pode ser acusado injustamente, seja de uma pessoa que foi vítima de uma ação inadequada do colega. Então, se você não quiser, você não precisa contratar o meu trabalho. Mas se você contratar o meu trabalho, é isso que você vai levar. Você havia me perguntado sobre essa questão jurídica. Eu me aprofundei muito, gosto de me aprofundar e acho importante que a gente conheça as questões, as tipificações de crime, as penas. Você não vai ter que fazer isso, é o juiz quem vai fazer. Só que você tem que conhecer até para ter noção da repercussão da sua ação. Então, isso para mim enriqueceu muito. Aumenta a minha responsabilidade. Até hoje eu fico um pouquinho ansiosa quando eu faço petição para o juiz, eu leio várias vezes e fico preocupada se eu escrevi bem. E quando eu sou, especialmente quando eu sou perita do juízo, que eu sei que a minha resposta vai ter um peso muito grande na decisão dele, eu normalmente perco um pouquinho o sono para ter certeza que eu estou fazendo a coisa certa. Eu fico pensando, sabe? Eu me questiono várias vezes. É isso mesmo, eu estou olhando todos os lados, porque eu sei que vai ter um peso muito grande na decisão. É até um pouquinho para fugir do efeito Dunning-Kruger, né? Para quem não conhece, se você acha que sabe tudo e se mantém num patamar de muita autoconfiança, você vai incorrer em erro mais cedo ou mais tarde, né? Então, a preocupação, esse receio, será que meu trabalho foi bem feito? Isso todo bom profissional tem, né? Algo que eu E para gostaria de... conversar também com o advogado, Thiago, a gente é ali auxiliar da estratégia. Então, qual é o meu trabalho com o advogado? Eu mostrar tudo que está escrito, e aí depois eu falo, doutor, qual é a sua estratégia? Como eu vou poder ajudá-lo? É na quesitação? É com relatório? É te dando material? Então, a gente tem que saber o nosso lugar ali. Então, o meu lugar é dar para ele todas as opções, mostrar todos os caminhos por onde ele pode ir, quais são as prováveis consequências. Mas saber que a estratégia é dele, porque é ele que conhece esses meandros. Isso não sou eu, é ele. Com certeza. E para você que está assistindo aí, por experiência própria, né? Para quem não me conhece ainda, eu tenho formação na área de direito e trabalho como advogado e na área pericial. E eu posso falar para vocês, esses ataques, essas provocações que a Ingrid falou, são absolutamente normais, faz parte da profissão, né? Alguns fazem para mostrar serviço para o cliente, outros fazem achando que vão conseguir ganhar tempo,
outros fazem porque realmente pode ser pertinente, né, se encontrar algo falho no seu laudo. Mas eu preciso te falar que você não é o sol, tá? Não é nada pessoal, não vai ser um ataque pessoal, muitas vezes vai ser apenas para tentar te desequilibrar. E esse equilíbrio emocional que a Ingrid mencionou é fundamental para um profissional de excelência. E aí, Ingrid, caminhando aqui para o final, para não ficar muito extenso, eu queria que você contextualizasse também a questão das remunerações, né? Lembrando que nós estamos aqui em setembro de 2023, como que você enxerga essa possibilidade de retorno financeiro para o médico veterinário? É atraente? Não é? E o comparativo com o que temos hoje de previsão de tabela, existe uma tabela, né, para o profissional ali basear a cobrança dele? Como que tem sido essa realidade para o médico veterinário na perícia? Tiago, hoje a gente tem uma resolução da ABMVL, Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal, só que ela é antiga, ela é de 2016. Ela diz que a hora técnica é R$ 390, que pode ser acrescida de até 50%, de acordo com seu expertise no caso. A minha hora técnica já está bem acima dessa. Agora, essa hora técnica, lembra que não é uma hora apenas de trabalho. Para fazer essa uma hora de trabalho, o quanto você estudou, o quanto você vai fazer de pesquisa. Então, a gente se baseia nela. O que eu costumo fazer é sempre apresentar os meus orçamentos com estimativa de horas de trabalho. Mas você pode também colocar o valor em peças. Então, depende da sua experiência. Então, a consulta pericial, ela deve ser cobrada, ela é uma consulta, até porque você entrega ali o seu raciocínio. Então, a consulta pericial, você gasta tempo analisando os documentos, vai dar uma devolutiva. Então, faça uma cobrança também baseada nesse valor da BMVL. Aí você pensa, se é um processo que vai iniciar agora, você tem o quê? Só alguns exames para analisar? É um processo que já está acontecendo para você entrar na assistência. Você vai ter 300, 400 páginas para ler? Então, quanto você vai precificar o seu tempo dessa forma? E o quanto você vai entregar nessa consulta? O quanto você vai entregar de assistência posterior? Então, tudo isso entra na questão da precificação. Quesitação, tem o valor de quesitação, tem valor dos relatórios. Os relatórios, também por definição da BMVL, não devem ter valor inferior a R$ 4.000. Em média, é muito comum que os relatórios sejam 5, 6 mil relatórios de até, vamos lá, 10, 15 páginas, às vezes um pouquinho mais. Então, isso tudo vai depender realmente da dificuldade da matéria, né, do tempo que você vai gastar. E o importante é isso, é você se conhecer, saber quanto tempo você leva para trabalhar. Se você interrompe muito, se você procrastina, porque o cliente não vai pagar por isso. Aí você tem que se educar. É quanto tempo você leva de pesquisa, enfim, é uma das coisas que a gente faz também com os alunos, ensina a cronometrar o tempo, a ter noção do que eles precisam para trabalhar, para se organizar. Então, isso é muito importante. Se você estiver falando de processo em que você vai ter que viajar, especialmente se você é perito nomeado, né, para o juízo, você vai ter que se deslocar, vai viajar, vai ter outros exames envolvidos, tudo isso tem que entrar também. Tudo isso tem um custo. Então, a gente tem também um módulo para falar de precificação. Perfeito. E eu queria trazer aqui uma experiência sua, né, enquanto perita, enquanto assistente técnica, enquanto médica veterinária. Se você puder contar aí um caso que você atuou, que você sentiu assim, poxa, a Ingrid mandou bem pra caramba nesse caso aqui. Foi algo que, além de ajudar as partes, você usou ali, não que não use, né, 100% do conhecimento, né? Toda demanda tem o 100% do conhecimento nichado, mas que você falou assim, não, isso aqui eu reuni a minha paixão, né, o que queima no meu coração de tratar a medicina veterinária com a perícia, e eu pude ajudar só para simbolizar um caso concreto aí para o pessoal. Tiago, eu vou ter que te falar dois. Dois. Um da área de pequenos e outro que até nem é área de pequenos. De pequenos, especialmente os casos que não judicializam. O caso da pessoa que vem sofrendo porque perdeu o animal e foi muito mais um problema de comunicação com o médico veterinário.
do que um problema que tenha acontecido, e a gente consegue esclarecer e essa pessoa acaba não judicializando, ou ela conversa com ele, numa mediação eles já se acertam dentre os danos, mas especialmente o dano emocional. Então, é aquele se sentir compreendido e acolhido. Quando Esse essa não tem pessoa preço, né? fala, não tem, não tem. A pessoa fala, nossa, eu fui acolhida, você me entendeu? Sim. Porque uma das primeiras perguntas que eu faço é o que você espera do processo? Você vai ter que reviver essa dor. Vai valer a pena? Muitas vezes não é o dinheiro mesmo, é o acolhimento. Então, esses são os casos que mais me tocam, em que essas famílias têm um fechamento para essa dor e seguem com a vida. Outros, esse fechamento realmente só vai vir junto com o juiz e todo o processo. Mas quando a gente consegue evitar o processo, para mim, eu falo, adoro perder o dinheiro desse relatório, ganho só a consulta pericial, mas ganho o dia também, porque eu saio mais leve, eu acho que fico muito mais feliz. Mas teve um outro caso que me marcou recentemente, um caso de uma contenda de um animal comprado em leilão e algumas situações ali na compra e venda, na recepção desse animal, exames não foram feitas, houve o processo, eu fui perita nomeada pelo juízo, conversei com as partes foi assim, um processo de condução excelente. As partes ficaram muito satisfeitas e eu fiquei sabendo por um aluno que recentemente essa empresa de leilões mudou a conduta. Eles pedem agora determinados exames e incluíram alguns detalhes no contrato que casam com coisas que nós citamos no laudo. Então eu vi que realmente o meu trabalho não ajudou só ali, mas ajudou toda uma comercialização que vai vir de muitos animais, muitas pessoas, muitas famílias. Então a gente vê que tem um impacto muito grande. Então seriam alguns casos assim que juntam essa paixão de saber que a gente está no caminho certo. Fantástico. E aí, com isso, vocês passam a refletir, né? O seu trabalho não termina com o protocolo do laudo. Você pode deixar um legado aí que pode ajudar diversas outras situações, salvar diversos outros animais, né? Evitar que pessoas litiguem. Eu também acho que eu sou um dos poucos advogados que odeia processo. Para mim, se a gente puder resolver, eu gosto sempre de citar esse caso. Eu já trabalhei no 10º Juizado Especial Civil aqui de Goiânia como atermador, né? Que é a pessoa que fica ali à disposição das partes que não têm condição de pagar um advogado. A atermador, você reduz a termo a história da pessoa e passa para o juiz entender. E eu lembro que foi feito um cálculo na época que uma senhora entrou com um processo por conta de um pezinho de máquina, suporte mesmo do pé da máquina de lavar roupas. Esse suporte, esse pezinho custava R$ 2 e o cálculo que ela ingressou na justiça até o processo finalizar, envolvendo hora trabalhada dos serventuários, do juiz, dos advogados, enfim, de todo aquele contexto jurídico, poderia chegar até R$ 30.000, envolvendo recursos e tudo mais. Então percebam que o processo ele não é vantajoso para ninguém. Óbvio que tem cenários que é inevitável, mas se você consegue trazer isso que a Ingrid colocou, além de você estar mostrando um nível de excelência na sua atuação, você está deixando um verdadeiro legado, né? Então isso é incrível. E Eu para faço finalizar, curso de negociadora, né, Tiago? Cursos de negociação, gosto de ler sobre negociação, sobre comportamento, e eu acho que diferença, isso é muito importante. A gente tem que conhecer do global da área. Quando a pessoa vai para uma situação dessa, vai reviver algo que é difícil para ela, que é triste, você tem que saber o que ela realmente quer. perfeito. Eu tenho contextualizado muito isso nos últimos meses aí, que o profissional completo ele está sendo mais bem visto para o mercado e até para as pessoas, né, para o resultado fim lá dele, do que o especialista, né? Porque às vezes se especializa tanto que você deixa de contextualizar aquilo que está orbitando na sua própria área de atuação e acaba por não entregar um serviço tão completo assim. Então, faz total sentido você estudar essas questões psicológicas, né? Questões financeiras, entender do contexto que realmente vai fazer parte. E para finalizar, quero que agora sim vamos revelar, né, para você que ficou até agora, tem um prêmio aí. Revela, Ingrid, qual que é
esse grande projeto aí, como que isso vai se materializar como um produto educacional que vai transformar a realidade dos médicos veterinários? Bom, Tiago, a gente já deu spoiler, né? Estamos trazendo a nossa pós-graduação em Medicina Veterinária Legal aqui para a Study Prime, eu e Cristiano Mores. Cristiano Mores tem bastante na área criminal, eu tenho a experiência da área civil e o que a gente buscou para os nossos alunos? Que eles saiam com essa noção de realidade, que não seja um curso muito teórico, que traga a teoria, que eles saibam onde aprofundar a teoria, mas que eles saiam também com uma experiência prática. Então, que eles saiam sabendo escrever laudos, que eles saiam sabendo se contextualizar na questão judiciária. Nós temos um módulo que trata sobre isso, né, em que ele se localiza nesse novo mundo. O que é que ele precisa saber como médico, veterinário, perito ou assistente sobre as questões jurídicas? O que ele precisa saber para conversar com o cliente dele, com o advogado do cliente dele, para fazer um bom trabalho, para ele saber o que procurar, né? O que ele precisa saber na área da medicina veterinária em que ele pode atuar. Então, se ele vai para a área de alimentos, se ele vai para a área de grandes animais, se ele vai para a área de pequenos animais, a gente tem bastante atividade prática em que nós passamos casos e eles têm que discutir, eles têm que encontrar as linhas de raciocínio, as linhas de quesitação, quais termos utilizar, como escrever, como se manifestar sem incorrer em nenhuma situação eticamente, né, inviável para ele, sem nenhum comprometimento ético, enfim. Então, nós tentamos trazer para o aluno uma vivência, muito mais do que simplesmente falar como é. Vocês vão entender como é, mas vocês vão vivenciar como é a vida do perito, a vida do assistente técnico. E vão sair preparados para o mercado de trabalho, preparados para precificar, com dicas também de como conversar com o seu cliente, como mostrar o seu valor. A gente faz questão de mostrar isso também. Enfim, uma formação global, uma formação ampla. Então, acho que a gente pode prometer uma coisa aqui, né? Que se tem algo que você não vai sair decepcionado de pegar um certificado e falar assim, o que que eu faço com isso agora? Isso não vai acontecer, né? A gente consegue prometer isso. Você vai sair com plena capacidade para saber o que fazer com esse certificado, né? Se você tiver alguma dificuldade também, a gente está à disposição, a gente sempre está nos grupos dos alunos, então se você tiver alguma dificuldade, a gente está à disposição para te ajudar, mas a gente consegue te oferecer. Como você vai aproveitar isso é com você. Se você vai fazer as atividades, o seu comprometimento com as atividades, as discussões, ou se você vai jogar lá no chat GPT, aí a gente já não, né, mas nós estamos aqui para ajudar aquele aluno que quer crescer. E nós temos, sim, alunos que estão despontando depois do curso, alunos que realmente nós acompanhamos, que têm buscado também mentorias, e a gente tem visto o desenvolver desses alunos. E está sendo muito bom, né? Muito bonito. Acho que está sendo um trabalho legal. Você me perguntou sobre o zootecnista, eu acabei não te respondendo. O curso de medicina veterinária legal envolve áreas que são privativas da medicina veterinária. Algumas áreas, o zootecnista pode atuar, nós temos áreas de sombreamento, mas não são todas as áreas que estão no curso de medicina veterinária legal. Então, eles não poderiam assistir todos os módulos, por exemplo, não poderiam assistir os que são relacionados à área privativa. Então, o zootecnista que tenha interesse de trabalhar como perito, eu não sei se a gente conseguiria material suficiente para carga horária de uma pós-graduação em nível de especialização, por exemplo, mas poderia ser pensado em um curso mais voltado para áreas periciais da zootecnia, atuação pericial da zootecnia. Mas medicina veterinária legal implica em áreas privativas do médico veterinário. Mas seria um prazer receber os zootecnistas em cursos e se preparem para evitar crises, para evitar problemas. Seria um prazer a gente ter um curso voltado para os zootecnistas. Podemos pensar nisso também. Perfeito. Bom, eu não posso deixar aqui de contextualizar algo que eu diria que é a cereja do bolo e uma cereja muito especial, que é o corpo docente, né?
tem uma diferença muito grande entre você estudar com professores que têm titulação, sou mestre, sou doutor, sou pós-doutor, e ter um profissional que, além de ter titulação, ele tem experiência e, além da experiência, ele atua com isso, ele trabalha com isso. Queria que você falasse só desse trechinho aí do timaço que foi reunido para poder passar esse conhecimento para os alunos. Bom, são pessoas do nosso convívio, né? Eu estou hoje, eu já fui segunda secretária da ABMVL, Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal, participei de 2 ou 3 diretorias da ABMVL, continuo participando em comissões e tenho uma relação muito próxima com esses colegas. Nós ainda somos um grupo pequeno que está crescendo. Então, pude buscar, dentre esses profissionais que eu admiro e tenho a honra e o prazer de chamar de amigos, eu pude convidá-los para a nossa pós. Então, vocês vão ter aula realmente com os expoentes da medicina veterinária legal, com pessoas que estão atuando no Brasil todo. Então, não importa se você é de Goiás, se você é de São Paulo, se você é do Sul, do Norte, Nordeste, nós vamos ter pessoas aí de todas as áreas do Brasil, pessoas que atuam em todo o Brasil, que conhecem todas essas realidades e que realmente são respeitadas no meio. Perfeito. Além de ter contato com essa rainha da Inglaterra aqui, que acabamos de conversar, a rainha da Inglaterra da medicina veterinária. Quando vocês tiverem o prazer de conhecer ela pessoalmente, vocês vão entender o que eu estou falando, a elegância, até para xingar com as mais delicadas palavras quando tem alguém ofendendo a medicina veterinária. Essa é a Ingrid, eu quero te agradecer aqui pelo seu tempo, Ingrid, que eu coloco como nosso maior ativo, né? Não tem nada que seja mais valioso para mim do que o tempo, porque não tem como você comprar mais, né? E tudo aquilo que não está à disposição para você adquirir com alguma forma de pagamento, isso é muito raro, né? Então, o seu tempo é valioso, eu sei o quanto é. Te agradecer pela sua disponibilidade, te agradecer também pelos conhecimentos que você passou aqui nesses poucos minutos e também pelo conhecimento depositado nesse projeto, que eu tenho certeza que não existe nada nem próximo desse nível de entrega no Brasil, quem dirá no mundo, porque é realmente a excelência que ela conseguiu reunir. Muito obrigado, Ingrid. Tiago, muito obrigada. Sempre um prazer estar com vocês e obrigada pela parceria em mais essa jornada. Show de bola. Pessoal, até o próximo vídeo. Fiquem por aí.